e amo dançar quadrilha. O negócio era espontâneo e era para se divertir e namorar, que era o melhor. Sempre vai valer a pena dançar quadrilha. Eu adoro as quadrilhas, adoro. E nosso estado tem várias quadrilhas boas. A gente brincava era com amor, sabe o que é amor? Me sinto altamente agradecido e engrandecido naquilo que eu estou fazendo, dando valor à minha cultura. É a filha que eu não tive. Tenho 2 filhos maravilhosos, mas é a filha que eu não tive. É a quadrilha junina. Olá! O documentário Gente que Brilha é o primeiro de uma trilogia que tem como objetivo colaborar na construção de uma memória coletiva sobre as quadrilhas juninas do estado de Sergipe. O primeiro documentário reúne 3 gerações de quadrilheiros para contar um pouco da história das quadrilhas juninas de Aracaju. As falas traduzem versões de fatos e depoimentos relacionados à experiência viva dos seus protagonistas. 30 minutos de falas e sentimentos que as lentes da câmera capturam e transformam num registro inédito e singular. Do encontro entre memória individual e memória coletiva, brotam imagens e informações que presentificam o corpo e a alma dos quadrilheiros e a alegria de suas performances. Segundo os especialistas, a quadrilha francesa é a matriz desta dança coletiva, introduzida no Brasil durante o século XIX. Mas antes de fazer parte do ciclo junino e se tornar tão popular, a quadrilha tinha sido uma dança de salão apreciada pela elite imperial. Ela era executada nas festas palacianas, no carnaval e em outras ocasiões solenes ou festivas. No período republicano, a quadrilha perde terreno nos luxuosos salões e passa a ser dançada ao ar livre, na área do mundo rural e periferia dos centros urbanos. O povo adaptou a quadrilha francesa às tradições culturais locais. No Brasil, ela adquiriu feições próprias, trazendo para sua roda outras matrizes musicais já existentes em nossa terra. Assim é que o coco, o chachado, a marcha, o xote, a ciranda e mais recentemente o forró lideram uma feição tipicamente brasileira. À medida que acompanhavam a modernização das festas juninas, as quadrilhas da região Nordeste perdiam gradualmente suas características de baile rural, de dança comunitária, para adquirir uma dimensão mais espetacular. Naturalmente, o processo não foi universal. A celebração dos festejos juninos continua motivando a formação de vários tipos de quadrilhas com perfis diferenciados. A reinvenção da dança se estendeu ao longo de todo o século XX e continua ativa nos dias que correm. A expressão que dá título a este documentário, Gente que Brilha, traduz o estado e a condição dos jovens e adultos em suas apresentações públicas. A celebração por meio da música e da dança reveste-se de alegria e entusiasmo. Essa emoção tão intensa transmuta seus corpos e fazem os quadrilheiros cantarem a pleno pulmões. Na minha quadrilha só tem gente que brilha, só tem gente que brilha na minha quadrilha. Nós queremos falar sobre uma procissão que existia entre 2 irmãs. Era Matinha, abaixo naqueles edifícios, ali era Matinha. Era conhecido como Matinha dos Caboclos. Então essas 2 irmãs tinham uma imagem de São João e faziam 13 noites de novena, encerrando no dia 24. Encerrando no dia 24. A 24, às 4 horas, saía a procissão. A banda, não era a música, era uma banda de pífano, entendeu? Saía a procissão percorrendo o bairro Santo Antônio ali. E retornava 18 horas, então eles entravam para a residência e essa imagem ficou lá por muitos e muitos anos. E foi por isso que surgiu
o nome da Rua São João. Cheguei aqui em Aracaju, precisamente da Rua São João, com 2 anos e 8 meses. Eu fui criado pelos meus avós e depois do falecimento da minha avó, dos meus avós, minha tia, Bernadette Magalhães, que é a moradora mais velha viva hoje da Rua São João, com 89 anos. Então a nossa casinha era uma choupana de palha, como a maioria das casas da Rua São João. E como não tinha pavimentação naquela época, eu acho que no bairro todo, a nossa rua era de areia, aquela areiazinha branca onde nós brincávamos ali, né? E todos os moradores eram que confeccionavam suas bandeiras, na época era bandeira de papel, com a cola feita de goma, né? Goma. E todas as casas tinham a fogueirinha na porta e o mastro do lado da janela, né? E com relação aos festejos juninos da época, não tinha quadrilha nesse período, era só o quê? Samba de coco, de rodas, né? A quadrilha São João de Deus foi criado dentro da Rua São João, mais ou menos aí em 1945 a 46. Os fundadores da quadrilha São João de Deus foi José Calazans Costa, foi Emilton José dos Santos, foi Dona Caçula, que já se foi, o Emilton também já se foi, está no outro lado, e mais moradores da Rua São João. O primeiro marcador da quadrilha São João de Deus foi seu Ricardo, era um funcionário da prefeitura. Em segundo, o Emilton José dos Santos, que também foi um fundador, foi marcador da quadrilha São João de Deus. Em terceiro veio Ademar Calazans Costa, que é o filho de José Calazans. O sangue dos festejos juninos sobre as quadrilhas nasceu dentro da Rua São João. Bem, o casamento caipira foi criado no seu início de fundação da Rua São João. Sempre foi realizado no dia 24 de junho. Às 15 horas, a gente saía rua Avenida Maranhão, naquele tempo, Siqueira Campos, Rua Bahia, Siqueira Campos, saía na Rua Desembargador Mainar, na Avenida Desembargador Mainar, até o centro da cidade. Passava frente ao Palácio, naquela época, passava frente ao Palácio, Rua de Itabaianinha, Avenida João Ribeiro, retornando à Rua São João, às 18 horas. Então era realizado o casamento caipira no seu retorno. Nós tínhamos um trajeto e ia mais ou menos assim, sem exagero nenhum, 100 carroças. As carroças todas ornamentadas e a berita comendo, né? Eu casei umas 10 vezes com noiva diferente. Os 5 últimos anos foi com a Mara Rúbia, né? Meu nome é Mara Rúbia, sou muito extrovertida. Então, ele me escolheu para ser a noiva e me apresentaram o rato, né? Fizemos ali um ensaiozinho e fui apoiado por todo mundo. Então, brinquei durante 5 anos, fui noiva há 5 anos. E tinha uma tradição, as meninas queriam participar do casamento caipira, porque no ano seguinte estava casada com outro, né? Um casamento sério, né? O nosso quadrilhódromo era armado anualmente pela prefeitura. Era original, em madeira, com cobertura de palha de coqueiro. Mas os nossos sítios de coco foram se transformando em conjuntos, né, residenciais. Aí nós tivemos que apelar para a autoridade, na época, para construir aquele quadrilhódromo que lá está. Eu sou João Cardoso Filho, nascido em Maruim, um município aqui pertinho, e quero contar um pouco da minha história nesse movimento do São João, nesse movimento de quadrilha, que me envolvi e fiquei até hoje, quero continuar por vários anos, e comecei na quadrilha Mirinda, século XX, né, no século XX, com muito orgulho de falar nessa quadrilha, e depois fui para a escola normal. Lá só estudava mulher,
né? Eu tinha que levar os amigos para completar a quadrilha. O pessoal queria que eu montasse uma quadrilha para mim e eu fiz a Chapéu de Couro. E continuo nela até hoje. Sou bicampeão brasileiro com essa quadrilha e conquistei vários títulos também aqui em vários interiores, aqui na Rua São João. E continuo até hoje com ela, tentando, né, apesar de várias dificuldades, mas venho mantendo ela num bom nível. Na verdade, eu comecei ia fazer 6 anos de idade, né? Meu pai já tinha fundado, né, junto com os moradores, em Jacó, e surgiu a quadrilha Século XX, que já existia o Centro Social Século XX. Então, eu já nasci praticamente na quadrilha Século XX. Olha, meu nome é Antônio Sérgio Lima, mais conhecido como Serginho. Serginho Marcador, da quadrilha Junina Forró Bodó. Nascida no dia 1º de janeiro de 1980, no Conjunto Castelo Branco, na rua Cândido Batista, Itajaí, número 13. E com muito orgulho fizemos por anos e anos sequenciando o nosso São João, mantendo uma tradição bonita e viva na nossa linda cidade Aracaju, também valorizando o nosso estado, que é Sergipe. Aqui na comunidade do Leite Neto existia um grupo de jovens, foi criado um grupo de jovens na década de 79 e 80, né? E desse grupo de jovens subsistiam, sentiam falta ou necessidade de algumas atividades para a comunidade aqui do Leite Neto, que era a comunidade do conjunto que foi inaugurado em 77. E só existia até então um grupo de mães, né? E a direção do Centro Social, que era o pessoal mais idoso. Surgiu a ideia de criar uma quadrilha junina. Nesse foco aconteceu essa quadrilha junina na década de justamente 78, só que não teve continuidade. Em 80 resolveram retomar a ideia, a proposta e criar a quadrilha. Meu nome é Marcos Roberto, né? Tenho 40 anos e desses 40 anos, desde os 7 anos que eu danço quadrilha. Né? Me tornei como a maioria, como era a formação antigamente no bairro, né? De geração a geração de minha irmã, que já dançava quadrilha, e eu vendo, já dançando quadrilha de colégio, eu acabei dançando quadrilha mirim, onde existiam ainda as quadrilhas mirins. A quadrilha mirim era Rastapé, do conjunto Costa e Silva, onde meu pai mora até hoje. Era uma quadrilha que tinha mirim adulta, né? E eu ficava fantasiado com a adulta e acabei me vendo dançando a mirim e posteriormente acabei dançando na adulta também. E daí conheci outras quadrilhas também que até hoje me fizeram dançar. Aí nesse período já existia a quadrilha São João de Deus, que já era com Aldemário Costa, que saiu da quadrilha Mirim. Aí foi a quadrilha São João de Deus. Aí nos arredores do Santo Antônio foi quando surgiu o bairro Brasília. Aí seu Francisquinho fundou o Século XX. Foi Joãozinho, o primeiro marcador. Aí eu consegui conversar com a irmã dele, aí conversei com minhas irmãs, né? Que viveu, né? Eu tenho um irmão mais velho, minhas irmãs que viveu o nascimento da Século XX, né? Praticamente. O mais velho hoje nós temos o quê? 52, 53. Então, com 6 anos, eu acho que ele já viveu, né, a história da Século XX. Então, foi Joãozinho, depois foi Jacó, meu pai junto com a comunidade. Eram o quê? 2 ou 3 famílias, praticamente fazia a quadrilha, porque são 11 irmãos, né? São 7 mulheres e 4 homens. Então aí já dá quase um lado da quadrilha. Aí tem outra família lá que também, que a família era grande. Aí junto com os moradores eles faziam, não era quadrilha com 10, 12 pares de cada lado, não. Era pequena, 6 pares e tal, porque antigamente não tinha essa quadrilha com quantidade, né? A qualidade existia, mas a quantidade não existia. Aí depois do século XX, aí veio Chapéu de Couro, com Cardozinho. Quando eu cheguei aqui na Rua de São João, eu coloquei um tema, que foi que até hoje as quadrilhas começam a copiar. Eu coloquei o cangaceiro, entendeu? Fui ensinada por um senhor chamado Seu Osório, e daí eu comecei a colocar ciranda, baião, que não existia isso em quadrilha. Eu que coloquei vaqueiro, eu coloquei cangaceiro, eu coloquei a religião, entendeu? Que antigamente só existia xote e chachado e a marcha.
a século XX, aí tinha século XX, tinha São João de Deus, bairro industrial, praticamente, e a Chapéu de Couro. Aí 18 tinha Unidos em Asa Branca, Unidos São João, o 18. Aí é pro lado do Castelo Branco. Eram 6 quadrilhas em 2 bairros vizinhos. 2 no Costa Silva, Apaga Fogueira e Rastapé, e 3 num bairro vizinho que era o Castelo Branco, que era Forrobodó, Mocotó e Carcará. E tinha outra que era um pouquinho do lado, que eu não lembro bem o nome, que também era pegava a comunidade do Castelo Branco. Os bairros um pouco mais distantes tinha 2, 3 quadrilhas por bairro. Esse bairro mesmo onde eu morava, onde meu pai mora até hoje, ele tinha 3 quadrilhas. O bairro vizinho tinha 4 quadrilhas. Lorival, aí tinha Arrastapé e Petinelo. Tô falando nas mais específicas. Então é sinal de que a comunidade participava em massa, como eu falei, de geração em geração, né? De pai para filho, de filho para neto, e aí vai seguindo. Então tinha toda essa, a comunidade dava suporte para que as quadrilhas existissem e fosse forte mesmo no seu bairro, né? Para depois sair por aí apresentando as quadrilhas. Aí depois dessas ramificações, a Chapéu de Couro não saiu mais, ficou a século XX. A Unidos em São João não saiu mais. Mas aí vamos lá, no Leite Neto surgiu a Unidos em Asa Branca, surgiu a Maracangaia, que antigamente Gilberto marcava Ciganinha do Amor, que era só quadrilha de cigana, que praticamente ninguém se lembra nem conhece. Aí surgiu a Cocotinha, Carcará, Forrobodó. A Forrobodó veio justamente de um início, que eu trabalhei no ano de 78, 79, trabalhei a Mocotozinho, e essa Mocotozinho se fez Forrobodó. De cá surgiu Arrastapé, Arrastapé. Aí depois vem ali do Cirurgia, Pioneiro. Então assim, começou a ramificar, né? E expandir para os interiores. O interior tinha, mas era mais diversão. Hoje eles entraram mais no ramo, aí começou a surgir as quadrilhas do interior. Quanto a essa questão da organização, eu acho que a necessidade de uma ressignificação. Ressignificar o movimento de quadrilha. Primeiro, na estrutura própria. Nós, quadrilheiros, precisamos nos organizar. Eu não vou conseguir organizar a minha casa sem primeiro começar a me organizar, me estruturar, fazer algo diferente em prol da própria quadrilha, da minha quadrilha. E a profissionalização, então, como havia comentado aí, não é o caso, mas eu acho que hoje a facilidade estaria nos editais. A grande facilidade. Então, tem editais de todos os tipos para que as pessoas possam ter a capacidade de se organizar melhor e reestruturar sua quadrilha e não ficar tão dependente para os órgãos públicos. Tem que ter uma questão de organização para captar recurso, para desenvolver trabalho, para fazer coreografia, e não se tem uma base para isso, não tem uma base profissional. Não existe um curso para que pegar administradores de quadrilha ou aquelas que poucas são registradas, poucas têm um CNPJ, agora um pouco mais por conta da questão de subvenção ou de conseguir um patrocínio que se exige isso. Mas são poucas as quadrilhas que têm história de 20 e 30 anos que não têm registro de papel. Elas são grupos populares sem registro, sem conteúdo gravado. As quadrilhas, eu acho que tem que se organizar mais, as entidades. Porque você chega no estado ou numa prefeitura, faz um projeto, eles acham um valor absurdo. O ICMS, o ISS, ele gira no próprio estado, né? E o estado, ele não sei se é porque ele ajuda alguns órgãos, e a quadrilha dança lá, mas diretamente para a quadrilha, o valor é bem significativo. A gente faz uma apresentação num certo local, aí libera R$800, R$1.000. Então é um valor muito pequeno para quem vai se apresentar, né? Para a gente mostrar o turista que a gente tem. Porque Sergipe é o país de forró. Como que Sergipe é o país de forró? Em que? Qual é que existe há 20 anos, 30 anos? Não tem CNPJ. Aí quem não se organiza, fica para trás, né? Nós temos uma característica diferenciada para dançar. A quadrilha tem os seus trejeitos, tem suas ações,
Se você pegar esses trejeitos, enquanto linguagem corporal, o corpo em evidência, fazendo a expressão, através da expressão da dança, você pode perceber se é uma quadrilha de Sergipe, até mesmo não muito longe não, se é uma quadrilha de Maceió. Sergipe tem uma característica ímpar, né? Nenhum estado se consegue dançar como as quadrilhas de Sergipe, principalmente pela questão musical. A questão musical no Sergipe é copiada hoje por todos os estados do Nordeste, com exceção da Paraíba, que já tinha música ao vivo. Os demais de Ceará, os demais eram músicas gravadas. E eles hoje começaram a utilizar trios ao vivo, que é verdadeiras bandas, com 5, 6, 7, 8, 9 integrantes, achando que estão evoluindo, onde a gente já faz isso na sua origem. E a característica da quadrilha sergipana não existe. O balançar do vestido das meninas, o ombro das meninas, postura de cavaleiro, é algo que não existe. Então a gente tem muita propriedade em relação à quadrilha e não podemos perder essa propriedade para absorver segmentos externos. Acho que a gente tem que manter, independente de concurso, independente de qualquer realização, nossa característica. A gente tem uma identidade cultural. Tanto é que nós tivemos uma campeã brasileira, a quadrilha Chapéu de Couro, com estilo cangaceiro e vaqueiro. Mas levamos o nosso representante matuto naquela época, uma arrasta-pé do Lourival Batista. A TV Aratu, lá em Salvador, ela fez o primeiro campeonato brasileiro de quadrilhas. Lá, só para você ter uma ideia, tinha 9 quadrilhas só da Bahia, só de lá, da região da Bahia. E mais 9, assim, de outros estados, né? Daqui foram 2, foram a Chapéu de Couro e Arrasta-Pé. E eu não tinha ideia que a gente ia ganhar porque nossos trajes eram os trajes pobres, com relação a eles, né? E eles faziam muita encenação, eles entraram de saci, entraram de um bocado de coisa com muita gente. Quando saiu o resultado, eu ganhei 2 troféus, justamente isso. Eu ganhei o troféu como tema, que eu fui de cangaceiro, fui para lá de cangaceiro, e coloquei as músicas de Luiz Gonzaga quase todas na quadrilha, né? Era só 10 minutos, só em 10 minutos. E nós conseguimos ser campeão para 18 quadrilhas. Eu vejo como tristeza a diminuição do número de concursos. Antigamente nós tínhamos Só Campos, Rua do Estudante, Rua Pernambuco, concurso da Veneza, da Maranhão, do Agamenon Magalhães, mais, meu Deus, tinha da Tenente Cleto, tinha do Jubiabá, sem contar com outros, Santos Dumont, só eu falei de 10. Então, eram vários concursos. Aí, 10 esses. Sem contar os principais, que a gente chamava de principais. Rua São João, Sem Criatividade, e de 80 e tantos para cá, Gonzagão, né? Para a gente, o setor da quadrilha junina, para estar aparecendo na mídia de forma constante, é extremamente viável. O lado negativo talvez tenha sido essa questão que levou demais as quadrilhas daqui a estar excluindo um pouco do seu papel, sua identidade, característica em detrimento de ações de outras quadrilhas de outros estados. Nós participamos do início desse processo da mídia se aproximar das quadrilhas de uma forma geral, sem barreiras, de todas as quadrilhas. Eu achei extremamente positivo, é extremamente positivo, né? Reforçou o movimento bastante, o movimento junino, principalmente no interior, né? As quadrilhas começaram a caprichar mais, começaram a fazer coisas diferentes, mas não podemos ficar focado apenas
em um movimento, um concurso, outro concurso. A mídia seria interessante que ela tivesse no arraial, no concurso do bairro, no concurso da Rua de São João, no concurso para que todo mundo pudesse ver de forma que existem outros movimentos e que até agrega pessoas de bairro, de comunidade, e que isso é dar continuidade a esse desenvolvimento da mídia e as quadrilhas. Já tem 3 anos que eu não vejo aquele afã dos concursos nos bairros, nas periferias, porque também se faltavam os grandes arraiais. Eu não queria falar em termos de política, não, porque teve um senhor político que no passado construiu arraiais em todos os bairros da nossa cidade. E foi a coisa mais linda, porque todas as comunidades conheciam todas as quadrilhas do estado de Sergipe, porque por noite tinha 3, 4 apresentações de quadrilha em cada arraial. Hoje já não existe mais isso. Hoje nós estamos devendo a TV Sergipe e a TV Atalaia, se alguém quiser ver, ao qual eles não nos trazem nada de lá para cá para a gente. A não ser mostrar o vídeo a fração de segundo, que ali não acrescenta nada. Para mim, por exemplo, não acrescenta nada. Porque eu prefiro dançar ao vivo no bairro Siqueira Campos, chamado o famoso Aribé, no bairro América, no Conjunto Augusto Franco, Sandumon, Orlando Danta, do que estar hoje me expondo, passar fração de segundo e ninguém me conhece ao mesmo tempo. E lá eu estou corpo a corpo com o povo, termino de dançar e vou fazer novos amigos. É isso para que serve o São João. E não apenas um concurso, tanto de uma quanto de outra emissora, né, que fica focado apenas em um concurso. Onde o movimento tem 30 dias e parece que ele só dura um período, porque ele só está na mídia no período do concurso. E os outros dias, se for 10 dias de concurso, os outros 20 dias está tendo eventos, está tendo quadrilha nos bairros, está tendo concurso. E eu acho que um resultado que até só dá um resultado de anúncio, o campeão do tal lugar foi tal quadrilha, isso já faria uma grande diferença, a não ser só aquele que foi promovido por uma emissora A ou emissora B. Acabou as quadrilhas mirins. Eu tinha uma que com muito louvor passou por muito tempo na Rua de São João, sendo criatividade em todo lugar, sendo campeão do estado. E ela se chamava Filhos do Forrobodó. E quando chegava, se qualquer pessoa lhe perguntar, Filhos da Forrobodó, aí todo mundo dizia, esse era um luxo. E realmente era o amor da vida de Serginho, porque eu gostava. O ponto fundamental hoje é quadrilha mirim. Eu sou de mirim. A maioria dos componentes da minha quadrilha adulto vem de mirim. Aí casam, né? Vão morar no interior, vão morar em outros estados. Tem filhos, aí tem emprego para poder se sustentar e não tem o tempo para poder dançar. Mas o filho dele, que ele já conhece como é uma quadrilha junina, senão eu vou colocar meu filho para dançar na mirim. E aí vai renovando, né? É igual futebol. Se não tiver as categorias de base, como é que vai ter? Quando as quadrilhas mirim deixaram de aparecer no contexto social do ciclo junino do nosso estado, eu percebi um problema sério ali. Chamei a atenção na época dos dirigentes das entidades, na época da Liga, hoje também na época do pessoal da associação, antiga federação, mas eu não vejo nenhuma das entidades preocupadas em restabelecer esse processo, em rever conteúdo, rever algum tipo de projeto que pudesse resgatar essa história. Você vai assistir hoje o concurso de quadrilha, primeiro tem o quê? Eles entram, montam um cenário. Eu não sou contra, mas eu acho que existe uma diferença muito grande. Dos anos 60, 70 até 80, que inclusive alguma das partes foi introduzida por mim e Mara, alguns passos. E lamentavelmente a gente não tem mais a identidade cultural. E eu fico muito triste com meus colegas quadrilheiros. Eu observei que tem muita quadrilha contaminada. Estância, cidade do Barco de Fogo. As quadrilhas estão perdidas. Japaratuba, que teve o tema dele sempre veio bonito com cangaceiros. E agora os cangaceiros estão todos dourados. Mas eu acho extremamente positivo porque as artes elas se misturam de fato, né? Então a quadrilha ela consegue mover vários ritmos dentro de uma só apresentação, né? A música tem formação, então nada mais justo do que você associar a música à interpretação da música, né? Então você não tem como desassociar isso. E com essa questão temática, algo que amarre toda essa interpretação, tanto musical quanto coreográfica, nada mais justo do que alguém falar, contextualizar ou conceituar aquilo que está sendo
está sendo apresentado. Essa agregação de arte cênica, eu acho, na dosagem certa, extremamente positiva. Teatro é arte cênica, quadrilha arte cênica. Então, você pode pegar um pouquinho de teatro para poder transmitir, por causa do tema, né? O tema faz com que você trabalhe um pouco do teatro, né? Eu vejo como uma questão positiva e terminou sendo tanto quanto facilitadora para desenvolvimento de conteúdo, de enredo. Tem um aspecto e características parecidos com o carnaval, sem sombra de dúvida. Até a questão da teatralização vem ocorrendo também. Eu acho que uma coisa tem buscado outra, tem aproximado e tem fazendo esse vínculo, essas impressões que tornam-se parecidas, né? Eu vejo como uma questão positiva, eu não vejo como uma questão negativa. Talvez uma utopia da minha parte, que é uma coisa muito difícil de acontecer realmente, era ter todas as quadrilhas voltadas para o mesmo movimento, né? E começar a traçar, né, novos ideais, novos objetivos, perceber que o movimento está se enfraquecendo a cada dia, que a cada dia 2, 3 quadrilhas se acabam. É o que nós temos de mais representativo no nosso estado, são as quadrilhas juninas, é o que consegue agregar mais números de pessoas de forma de graça, de forma popular, movido para um movimento popular, né, nosso, é próprio, tem histórias, né, temos história no movimento, né, real. Então acho que meu apelo é que a gente busque, né, alguma coisa, algum movimento, alguma coisa, alguma forma para fazer com que isso não acabe. Quadrilha é dançante, é popular, é rua, é brincadeira, é gente na rua. Pode botar uma quadrilha numa praça que em 10 minutos ela está cheia de gente para assistir. O cenário se diversifica nas cores, no estilo, na grandeza do espetáculo, no empenho dos participantes em oferecer o mais perto possível da perfeição. Os quadrilheiros são invadidos por uma emoção que sinaliza que é chegada a hora de mostrar a performance resultante de muita dedicação. O olhar de quem chega já é contagiado pelas cores e pelo embalo dos sons das canções juninas. E as pessoas já entram num clima que retrata a energia que paira num palco restrito ou a céu aberto. Os protagonistas e a plateia são partes do mesmo show e se interceptam nos sorrisos, nos molejos, nos sons das sanfonas, nos burburinhos, nos aplausos, na euforia e na dança, que representa a força da magia que se sente. Os quadrilheiros se revestem de um brilho especial e doam o melhor de si, fazendo com que seja impossível traduzir em palavras a beleza que se instala no palco na hora da apresentação. A beleza estética agora está em segundo plano. O brilho dos quadrilheiros é o destaque. Já não se percebe isoladamente as cores das vestimentas, a pujança do marcador ou o aplauso do público. É o milagre da fusão. Acontece então o grande encontro de cada ser com a emoção que transborda do seu íntimo através de sorrisos, lágrimas, gritos, euforia, alegria, a genuína emoção de ser gente.
Tem gente que brilha, tem gente que brilha.